E um outro que talvez seja, para mim, o grande diferencial é que jornalismo custa caro pra caramba. Sim. As pessoas talvez não se deem muito conta disso quando elas só leem um artigo ou veem uma entrevista, mas tudo isso tem um custo, né? Envolve uma equipe muito grande, não só técnica para permitir a publicação, claro, mas salário do próprio jornalista e os custos intrínsecos e eventualmente uma viagem. E se a gente for falar, por exemplo, de jornalismo investigativo, que não é muito a praia do Future of Money, mas tem muitos, inclusive de cripto, a gente pode citar aí o Cointelegraph e o portal do Bitcoin que eu falei mais cedo aqui, sim, e que fazem muito isso e que geram um custo que dificilmente um blogueiro sozinho vai ser capaz de financiar. sim. Porque aí você está falando de mandar um repórter para uma outra cidade, eventualmente ele vai ter que ficar lá bastante tempo, né, fazendo uma pesquisa de campo, só pensando, indo atrás daquilo. Você está falando de gastos com alimentação, com viagem. No Cointelegraph, que eu fui editor antes do Future of Money, a gente chegou a ter que contratar segurança para um dos repórteres que estava investigando um dos casos, que aliás ficou super... Está super em alta esse assunto de novo, que é a Atlas Quantum, né? Porque contratou atores globais e agora com a CPI das criptomoedas voltou aí à tona. Sim. E na época o Cássio ele ainda é repórter lá do Cointelegraph. Ele tinha informações confidenciais sobre os criadores lá da Atlas Quantum e a gente teve que contratar segurança, advogado, enfim, tem um custo que é muito alto para esse tipo de conteúdo e que ele não... Assim, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil, né? Então, assim, eu acho que é legal a gente mostrar isso, ter esse espaço aqui para falar disso, para as pessoas entenderem por que é importante que exista o Future of Money e todos os outros grandes veículos aí cobrindo cripto, mas que, claro, não nós não somos os donos da razão aqui. Eu acho que é importante que pelo menos exista essa diversidade e as pessoas consigam se informar pelo máximo de fontes possível, né? E hoje tem bastante, isso é uma vantagem, né? Tem bastante mesmo. Só um negócio que você comentou, né? Por exemplo, quem acompanha veículos jornalísticos, a CPI das pirâmides financeiras não está sendo uma novidade para quem já acompanha, né? Todos os casos que estão sendo tratados ali de golpe já foram cobertos pelo jornalismo. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Se alguém está tendo alguma surpresa com o que está saindo ali, talvez essa pessoa deva rever por onde ela está se informando, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito válido e que, de novo, volta para o papel do jornalismo. Mas eu acho que, às vezes, eu não gosto de usar o termo banalização, mas acho que teve uma universalização da capacidade de produzir conteúdo. E aí a gente deixa de reconhecer o valor daquele conteúdo que é produzido, né? Você pega um texto que aparece ali no seu celular e você acha que é muito simples fazer aquilo ali, mas tem todo um gasto, todo um esforço por trás que não é trivial, né? Então, se fosse fácil, qualquer um poderia fazer. E não é bem assim que funciona, né? Não é qualquer um que pode fazer. Mas eu acho que é um processo de maturação do setor cripto, que, de novo, eu acho que não é exclusivo do setor cripto. Se a gente for ver na história do jornalismo, e não precisa ir muito longe, na história do mercado financeiro, né? Eu também trabalho como pesquisador, né? E é um tema que eu acompanho. Quando a gente teve o surgimento, por exemplo, do mercado de ações, as pessoas não sabiam o que era aquilo, né? As pessoas achavam que era golpe, que era uma coisa estranha. E o jornalismo ele surgiu exatamente para oferecer uma informação qualificada para quem tinha interesse de entrar lá. Ou de quem não tinha o interesse, entender porque que era válido entrar lá, né? E isso não aconteceu só com o mercado de ações, aconteceu quando surgiu a internet, aconteceu com um monte de coisa. Só que é claro que o jornalismo ele tem um certo limite no que ele consegue se antecipar. Então você não vai ver 50 sites surgindo para falar sobre um tema que 2 pessoas acompanham. Então eu acho que a maturação do ambiente cripto, ele puxa o crescimento do jornalismo sobre esse tema. E eu acho que é isso que a gente está vendo agora. Não só novos sites surgindo especializados, mas veículos tradicionais, jornais tradicionais, começando a cobrir cripto. Não tanto quanto eu acho que eles deveriam cobrir, ou quanto eu gostaria, enfim. Mas isso está acontecendo e eu acho que o Drex está sendo um grande catalisador desse movimento aqui no Brasil.
Porque hoje em dia não tem como mais você não falar do Drex, e para falar do Drex você vai ter que falar de blockchain, para falar do blockchain você vai ter que falar de cripto em algum momento, e o ideal é que você já tenha algum conhecimento prévio sobre isso, porque senão o conteúdo que você vai produzir não vai ter uma qualidade boa e ninguém vai querer ler, né? Então, eu acho que é um movimento muito interessante de maturidade mesmo do setor, que demanda uma maturidade do jornalismo, né? Não é um assunto de amador mais para falar sobre cripto.